Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos esperar aqui a abertura da live, começando mais um momento aqui de quarta-feira. Tudo bem? Agora que começa a aparecer para mim aqui alguns primeiros contatos, né? Ele vai processando aqui aos pouquinhos, né? Logo vou chamar a nossa convidada, que já vi aqui que ela está nos ouvindo, né? Então vamos dar início aqui a mais um momento de diálogo, de conversa, né? Para falarmos sobre adoção, falarmos sobre adoção de adolescentes, né? É um tema bastante que provoca muita curiosidade, um tema bastante interessante, algo que a gente precisa lembrar que existe, né? Saber que está disponível, né, na nossa sociedade. Eu acredito que mais do que interesse meu e da nossa convidada é um interesse público esse assunto que a gente vai falar, né? Então tem aí um peso muito maior do que a gente pode imaginar falarmos sobre adoções de adolescentes. Alguns dirão adoção tardia, depois a gente explica um pouco mais sobre isso, outros dirão adoções necessárias, vamos falar sobre isso também, tá certo? Pessoal, então agora, né, dando aqueles minutinhos breves, justamente para que todos possam ingressar, estou vendo bastante gente aparecendo pela primeira vez, quem está nos acompanhando também vai subindo, né? Então vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, né? A nossa querida Viviane Amaral, ela já está aqui presente. Vou convidá-la aqui. Vou pedir para ela clicar no botãozinho para que eu possa convidá-la. Viviane, se você sair da live e voltar, quando você voltar vai aparecer um botão, você clica, que aí eu consigo convidá-la para acessar, tá bom? Só sair e voltar que já vai aparecer para você um botãozinho na tela, clica nele e aí eu consigo convidá-la para participar da live também. Tá joia? Estamos aguardando. Enquanto isso, vou falando aqui o tema, né? Hoje falaremos então sobre. O tema né? Meu filho chegou aos 18 anos. Né? Tá aqui, ela voltou já, agora apareceu para mim, Viviane. Visualizar, fazer uma transmissão. Vamos lá. Ela que tem uma história bacana para nos contar, né? Deixa ela aparecer aqui para gente. Uma história de, de sucesso, né? Aqui, vamos lá. Fazer uma transmissão ao vivo, mais uma tentativa. O Instagram estava cheio de, pelo menos o meu, não sei de vocês. Chegou a aparecer e voltou. Vamos lá, quem participa de live sabe que isso aqui faz parte, né? Mais uns minutinhos a gente consegue o acesso. Então, pessoal, o que eu ia falar dos termos enquanto isso, enquanto a gente vai colocando a nossa convidada aqui, é que adoções tardias, né? Às vezes as pessoas escutam essa expressão. É uma expressão que quem participa do movimento da adoção nacional não costuma utilizar muito, apesar de circular bastante por aí ainda essa informação, né? Nós que somos do movimento costumamos dizer que não existe adoção tardia, né? As adoções são necessárias, né? Viviane, tentei pela terceira vez e não adicione e logo sai. Talvez, não sei se o seu Instagram está com a privacidade fechada. Talvez tenha que abrir a privacidade do seu Instagram. Acho, tá? Uma sugestão, tá? Então, enquanto a gente fica tranquilo, não se apavore, né? A gente vai, aqui, mais uma vez, vamos tentar esse acesso. O pessoal que veio para assisti-la, para ouvi-la, não vai sair daí, não. O pessoal vai ficar, né? Vai te aguardar, fica tranquilo, tá? Então, esse termo, né, tardia, né? Então, para nós que somos do movimento, a gente está justamente buscando essa alteração, essas nomenclaturas, né? Justamente, né, como a Tati está dizendo aqui, para quem ainda não conhece esse mundo da adoção, acaba utilizando essa expressão. A gente ouve isso muito na mídia, né, adoção tardia. Então, as adoções nunca são tardias, elas são sempre necessárias, né? Em especial, então, quem participa do movimento sempre costuma dizer
adoções necessárias, né? Em especial, tá? E aí a gente enquadra dentro dessas adoções necessárias, né? Especialmente alguns grupos de crianças e adolescentes. Quais são esses grupos de crianças e adolescentes, tá? Estou aqui tentando com a Viviane enquanto isso, enquanto eu vou falando, tá, pessoal? Vamos tentar mais uma vez aqui. Então, esses grupos de crianças e adolescentes são crianças acima de 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade. Opa, acho que agora apareceu. Consegui. Olá, Viviane. Tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia? Belezinha? Tá me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem. Que maravilha. E você? Que bom que deu certo. Era a configuração de privacidade, será? Ou não? Sim, eu alterei. Certo. Então era isso mesmo, tá certo. Foi uma dica aí. Até foi minha irmã que deu essa dica uma vez que a gente ficou tentando aqui, não conseguia, ela jogou aqui para mim por mensagem. Tira do privado. E aí. Eu não sabia também, desculpa. Certo, eu também, mas deu certo, né? Vamos lá. Então, Viviane, antes, né, de eu apresentá-la aqui, eu acho que todo mundo o pessoal que está aqui veio para vê-la, já até conhece de algum modo, já ouviu falar, ou até interessou pela chamada, né, da nossa live, mas acredito que vale a pena contar de novo para quem já viu, e para quem não viu, vai se surpreender, né, com essa história, né? E aí eu estava dizendo, Viviane, só para concluir, eu estava dizendo que sobre as adoções, só para não ficar isso muito no ar, né? As adoções necessárias. E aí estava dizendo que são 3 grandes grupos aí, basicamente, né? Então, as crianças e adolescentes acima de 7 anos, né, de idade, as crianças e adolescentes que possuem alguma necessidade especial e os grupos de irmãos. Por quê que eu estou falando desses 3 grandes grupos de crianças e adolescentes? Porque eles são os que a gente diz aí como altamente necessários, né? Porque toda adoção é necessária, mas essas são altamente necessárias. E aí quem não faz parte do movimento acaba chamando esses grupos de adoções tardias, né? Coisa que nós que estamos, né, com mais afinidade com o assunto, a gente explica e mostra por que a gente chama de adoção necessária, né? Então, e aqui a Viviane, né, que é mãe, né? Obrigado pela presença, Viviane, engenheira, eu que agradeço. Mãe de 2 filhos, né? Ela mora em Belo Horizonte, né? E aí, Viviane, conta pra gente um pouquinho aí, né? Então, já adianto, boa noite. Você é mãe, como é que é? Conta um pouquinho aí. Deixar você livre primeiro, depois eu faço os direcionamentos das perguntas. Tá ok. Boa noite, Leandro, boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. É sempre bom poder falar da adoção de adolescente. Eu não gosto do termo adoção tardia, porque na minha visão a adoção sempre acontece na hora certa, comigo foi assim. Então eu sempre falo adoção de adolescente. E adoção necessária, como você bem disse, né, todas são necessárias, né? E algumas têm prioridade, né? Essas necessárias são as prioritárias, porque tem aí uma dificuldade, né, dessas crianças e desses adolescentes serem colocados em família, né? E então agradeço o convite aí, agradeço o espaço para falar um pouco da minha experiência, um pouco da minha maternidade e um pouco da minha história. Legal. Gente, então, eu ia dizendo, esse assunto, né, Viviane, ele é um assunto que ultrapassa aqui o interesse nosso, né, e de quem está nos ouvindo, né? É um assunto que tem tudo a ver com as lives que a gente vinha fazendo, né, com os temas voltados a esse universo da adoção, a criança e adolescente, a família, enfim, essas ligações, né, esses elos afetivos, né, que constroem as famílias e fazem com que elas se multipliquem, se fortaleçam, né? Então, é um tema que muita gente não sabe direito, não conhece, né? E como é que foi, assim, a sua... como é que tá... Quanto tempo, na verdade, você é mãe pela segunda vez, Viviane? Eu sei que você é mãe de 2 filhos e tem um que tem menos tempo, né? Conta pra gente um pouquinho aí como é que foi essa... Então, eu fui mãe pela primeira vez, né, aos 17 anos, pelas vias biológicas.
E depois, na verdade, antes de ser mãe, eu já tinha o desejo de adotar, que esse desejo vem desde muito nova, por causa de uma experiência que a minha mãe passou com adoção. E aí plantou a sementinha. E eu vim nutrindo esse desejo ao longo da minha vida, né? Até que eu conheci meu marido e compartilhei com ele desse sonho, né? E ele abraçou esse sonho junto comigo, né? Só que tinha um pequeno detalhe. Eu não queria adotar bebê, indo na contramão aí da maioria, né? Dos 90 e tantos por cento aí, eu não queria adotar um bebê. Por quê? Porque eu já tinha experiência com trabalhos voluntários em abrigos e eu sabia da realidade daquelas crianças e daqueles adolescentes que ficam lá, infelizmente, até completar 18 anos, né? E não vivem em família, né? Isso mexia muito comigo e mexe até hoje, principalmente agora por saber mais de perto da realidade de tudo que meu filho passou, não só no abrigo, mas antes dele ser abrigado, né? Ele viveu nas ruas. Então, assim, uma experiência muito forte. E depois ele foi abrigado com 10 anos de idade e ficou até os 18. Sim. Viviane, Né? Então, e qual que é a realidade que você via, antes da gente até entrar na sua história mesmo, né? E qual é essa realidade aí que você presenciava lá no acolhimento, até para quem está nos assistindo, né? Eventualmente nunca foi num acolhimento, ou nunca ouviu ninguém contando essa experiência. Qual que era essa realidade? Então, o que mais mexe comigo, até hoje, na época também, é assim, as crianças menores sempre vão sendo adotadas ou retornando para as famílias biológicas e os adolescentes vão ficando, né? E aí aquilo gera um trauma muito grande, um sentimento de rejeição muito grande, né? Se você escutar o meu filho falando, é muito triste, sabe? Porque ele vai vendo crianças entrando e saindo e ele vai ficando. Né? Então ele não tem ninguém para compartilhar a vida dele, ele não tem ninguém que dê amor, que dê carinho, que oriente ele, né? Por melhor que o abrigo seja, não é uma família, ali tem muitas crianças, muitos adolescentes, então eles não conseguem dar a atenção necessária, né, como uma família. Então isso mexia muito comigo, e foi aí que eu falei com meu marido, eu quero adotar um adolescente. Eu não abro mão disso. E aí ele tinha um perfil de uma idade menor, ele queria adoção tardia, mas assim, 9, 10 anos, mas eu insistia no adolescente, eu queria um adolescente. Eu falei, não, eu quero... pré-adolescente ali, né? No máximo ali. Mas isso se dava por quê, assim? Qual que era, o que ele fundamentava, digamos, para esse perfil de idade, né? É porque ele também tem um filho biológico, então na cabeça dele, ele queria um filho mais ou menos na idade do filho dele, né? Certo, então entendi. ele ficava perguntando por que eu tinha esse desejo, né? Eu não sabia explicar muito bem, mas eu tinha isso dentro do meu coração, e até que eu levei ele para participar dos trabalhos voluntários comigo, foi quando ele conheceu mais de perto essa realidade também, e aí ele entendeu um pouco melhor esse meu desejo, né? E aí, assim, não é uma coisa muito racional, não, veração, né? Pode ter uma pequena travadinha, não sei se o pessoal está nos acompanhando. Vamos dar um segundo. Para mim aqui tá normal. Certo, agora voltou. Acho que talvez tenha sido a minha aqui, minha internet. Sim. Estou ouvindo bem agora. E aí ele... Tá ouvindo, né? E aí ele começou, né, a ser trabalhada essa vontade nele também, até que a gente começou a participar do grupo de adoção aqui de Belo Horizonte, né, porque até então não tinha grupo aqui em Belo Horizonte, nós participamos desde o início da primeira reunião, quando o grupo foi criado, e isso ajudou muito, porque apesar de não conhecer nenhuma família que tinha adotado um adolescente, mas a gente aprende muita coisa, né, sobre adoção nos grupos. Então, é fundamental essa participação para que a gente não só amadureça a ideia de aumentar o perfil, mas em outras experiências, né, que a gente escuta de outras famílias e vai conhecendo um pouco mais sobre o tema, né? E aí nós ficamos aí uns 5 anos, mais ou menos, frequentando o grupo de adoção, 5, 6 anos, até que um belo dia... Fala o nome do grupo pra gente aí. Aproveita e apresenta. ABH.
É o Grupo Legal, de Apoio à legal. Adoção de Belo Horizonte, GABH. Maravilha, Foi o grupo maravilha. que me deu suporte, né? E aí, Bacana, bacana. até que um dia, né, através do grupo virtual, chegou um vídeo da campanha, que foi a campanha pioneira, né, do Brasil aí de visibilidade, né? E o meu filho era o mais velho, quando ele participou, ele tinha 17 anos. E quando eu vi o meu filho falando ali no vídeo, eu reconheci ele e já vi que era o meu filho. Desculpa, eu fico emocionada, porque mesmo depois de 4 anos, Sim. eu não Não, deixo de vou segurar emocionar, você um porque pouquinho, assim, então, para você contar isso detalhadamente, né? Então, foi de um projeto de visibilidade. Isso é interessante a gente só destacar e reforçar que esses projetos, até hoje, eles têm certas polêmicas, né? Tem, claro, tem coisas que precisam ser cuidadas nessa visibilidade que se busca aos jovens, às crianças e adolescentes que estão em acolhimento, mas também não dá para deixá-los completamente escondidos ali, né, fora dos olhos da sociedade. A sociedade precisa lembrar, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade zelar e olhar, né, pelas crianças e adolescentes. Então, veja, esse é um programa de visibilidade, nós já tivemos até uma live falando sobre isso com o doutor André Tuma, promotor de justiça aí, de Minas Gerais, de Uberaba, e esses programas de visibilidade, então, como o nome já sugere, eles querem justamente mostrar essas crianças, eles querem mostrar para a sociedade que existem crianças que estão em acolhimento, e muitas delas estão aguardando por famílias adotivas, tá? E aí, a Viviane, então, isso foi um projeto pioneiro lá do Sport Recife, né? É um time da cidade do Recife, em Pernambuco, que levou as crianças ao estádio, né? Para participar com um time de futebol. Estou vendo que a Viviane já está toda emocionada, ela deve estar lembrando aí das histórias. E aí, como é que foi, verdade. Viviane? Como é que foi Então, aí você? só comentando um pouquinho sua fala, eu acho que gera muita polêmica os programas de visibilidade, porque as pessoas não escutam os jovens, como é para eles participar do programa, né? E já foi falado aí por profissionais aí da área que o direito dele estar em família é superior ao direito dele de ser mostrado, né? Eu não sei os termos técnicos, mas Da privacidade, né? Às sobrepõe. vezes fica Isso, naquela discussão de preservar a intimidade, a privacidade, não expor a imagem, e tem sempre essa exato, discussão, né? Então, várias vezes, né? Como você disse agora, exato. esse entendimento já foi colocado que mais vale ele conviver numa família do que esse direito a preservar demais, né? E essa preservação em excesso pode Exato, levar esse argumento de preservar em excesso pode acabar fazendo com que ele tenha os seus outros direitos restringidos, que é o acesso à família, à isso, convivência comunitária e isso, familiar, né? isso. Meu filho Certo. fala que era a única opção que ele tinha. Se não fosse dado visibilidade a ele, como que ele estaria em família hoje? Era a única opção, porque ele já estava no CNA, o antigo CNA, né? Na época era CNA. Ele já Certo. estava há mais ou menos 5 anos destituído, né? Olha Porque só. a gente vê aí Recife, Pernambuco é exemplo, é referência aí para o Brasil todo, eles cumprem os prazos. O meu filho foi destituído dentro do prazo da legislação, né? Então, com 13 anos, ele estava destituído e ele ficou 5 anos sem ser. Nenhuma família do Brasil, nem no exterior, não queria adotá-lo. Como Então, tem desde os vários 13 adolescentes anos, ainda. ele já estava destituído, né? Para quem não conhece esse Sim, termo, destituído, ou seja, por uma questão aí de vulnerabilidade com a família, o abandono, etc. As crianças uhum, elas são destituídas do poder familiar de origem e aí sim. ela fica ali sem, né, nenhum vínculo com outras famílias, fica no cadastro Hum, de uma família substituta ou esse jovem, quando tem uhum, oportunidade, é preparado para ingressar, voltar à sociedade sozinho, né? Por conta própria. E isso. muitas vezes, a maioria das vezes é isso que ocorre, né? Ele acaba indo Uhum, sozinho, sem referências familiares, né? Ou voltando para as sim. famílias
que também o abandonaram, enfim, é complexo, isso a gente já falou um pouco em outras lives, com certeza isso vai aparecer de novo. Jane, como é que sim. foi, então? E aí teve uma pessoa que comentou aqui, né, que algumas pessoas acham que está expondo as crianças, mas tem que expor de forma responsável, como foi feito lá em Recife, como é feito em outras comarcas, né? A gente agora tem vários projetos aí de visibilidade, é feito tudo com muito critério, né? Não é feito de qualquer forma. Então, tem que expor, mas de forma criteriosa, né? Foi o que aconteceu lá. Tanto que mais da metade dos adolescentes que estavam na campanha, eles foram adotados. Olha Então, só. assim, a importância, né, dessa visibilidade desses programas aí. E aí, voltando aí à história, né, quando foi em janeiro de 2016, eu vi o vídeo, eu recebi pelo grupo virtual, e aí eu já reconheci o meu filho, eu chorei muito, eu fiquei muito emocionada, porque eu não tive dúvidas que era o meu filho, sabe? Foi muito impactante, foi uma coisa, assim, diferente, que eu não sei explicar, foi uma emoção muito grande. E eu falei com meu marido, encontrei nosso filho. Eu falei Como bem assim, assim. Viviane? Como assim encontrou teu filho, né? Foi um vídeo, né? Um Isso, vídeo feito por essa campanha, foi. né? De busca aí, de dar visibilidade, né? E aí era um Sim, vídeo justamente que mostrava eles no campo, no estádio de futebol, é isso? Não é isso, isso? Entrando em campo exato. também, se não me falha a memória. Não sei se o pessoal tá vendo, travou Agora aqui voltou. você, Eu mas já acho que é a minha voltou. internet aqui. Eu vinha para o escritório É. sempre, eu estava em casa e eu vinha para o escritório porque eu falava na internet lá é melhor, mas não tá, não tem uma que salve. Tá bom. Mas é Desculpa assim mesmo, atrapalhar. né? Imagina. Sim. E Então, foi exatamente assim que eu falei para o meu marido. Encontrei o nosso filho. E ele, como assim? Aonde? E aí eu mostrei o vídeo para ele. E ele, na mesma hora, se emocionou. Ele falou: Nossa, então vamos buscar ele, né? Vamos entrar em contato e tudo. E a gente foi conversando, né, ali sobre o filho. E aí me bateu aquela insegurança de sem saber se ele já tinha feito 18 ou não, porque a campanha já estava no ar aí, já tinha 6 meses. Eu não sabia se ele tinha sido adotado, se ele já tinha feito 18 anos e tinha saído do abrigo, né? Enfim, foi aí uma expectativa muito grande. E depois, passados uns dias, eu mostrei para o meu filho, Lucas, e eu me lembro até hoje, né? Eu estava no carro com ele, mostrei o vídeo e ele se emocionou muito também. Ele é um irmão maravilhoso, um filho maravilhoso também. E a primeira frase que ele falou, por coincidência, foi a mesma que o Williams falou quando a gente se conversou pela primeira vez, né? O Lucas falou: Que dia que nós vamos lá buscar meu irmão? Então, assim, foi impactante, né? Porque eu percebi ali, eu fiz questão de observar, ele adotou o Williams também naquele primeiro momento. Isso é importantíssimo a Isso. gente falar também, porque quando alguém da família, né, principalmente da mesma casa, não tem essa empatia, não é contra a adoção, dificilmente dá certo, né? E graças a Deus o Lucas aí sempre me apoiou no meu desejo de adotar, e quando eu encontrei o Williams, ele também me apoiou muito, e isso foi muito importante, fez toda a diferença, né? E hoje eles são grandes amigos, se dão super bem. Olha que legal. E aí Quantos a gente anos o partiu, Lucas, Viviane, para o pessoal ter noção aí da idade quando isso aconteceu? Quantos anos o Lucas? o, Lu, o Lucas tinha 26, 26, então, e o Williams, você 26, estava nessa dúvida justamente se 18, ele tinha 17 ainda ou se já tinha feito 18, né? Que a campanha da isso, visibilidade estava em andamento até você encontrá-lo. Então, exatamente, exatamente. certo. Então, a partir daí a gente já partiu aí para os trâmites legais, né? Que foi ligar para a vara, e aí eu já liguei na vara, a assistente social atendeu, eu falei assim: Eu quero buscar meu filho. Eu mal cumprimentei ela, estava bastante ansiosa. E ela: Como assim? Não é assim, calma, né?
e aí me acolheu super bem, fez toda a diferença a equipe técnica da Vara de Recife, que me acolheu super, super bem, todo mundo, e era uma coisa nova para eles, para mim, e aí, assim, a gente fez, né, a gente se habilitou e teve aqueles trâmites todos de entrevista, entrevistou meu marido, meu filho, até que demorou 5 meses esse processo. E aí, quando o juiz liberou, que estava tudo certinho, foi que eles foram contar para o meu filho, né, que tinha um casal aqui de Belo Horizonte, uma família, que queria adotá-lo, né? Imagina e a aí foi reação feita dele. uma... Nossa! O que ele conta, Depois eu vou... Viviane? Ele Eu vou conta perguntar para ele um que... dia, espero perguntar, né? Eu vou perguntar para ele, vou perguntar de você, então, depois eu pergunto a parte Pois dele. é. Ele ficou muito emocionado, né? Porque ele já tinha feito 18 quando ele recebeu a notícia. Então, ele fala que até os 18 ele tinha esperança, mas quando fez 18, que ele já estava se preparando para sair, ele já estava procurando um lugar para ficar, né? Para alugar, para ele morar, enfim. Ele já estava nesse processo de saída, e aí ele ficou muito emocionado, né? Ele falou que não estava nem acreditando. E aí teve uma audiência com ele lá para saber se o juiz queria ouvi-lo, para saber se ele queria. Qual Né? era a Isso é opinião dele, importantíssimo né? Qual era o interesse dele, né? Claro, exatamente. Né? Ainda mais uma adoção interestadual também, a cultura é muito diferente, né? Tudo muito diferente. Ele não conhecia Belo Horizonte, ele nunca tinha saído de Recife. Enfim, e aí foi uma audiência, assim, também bem emocionante, depois ele me contou, o juiz me contou também, porque a gente escreveu uma carta para ele, a pedido do juiz, e a carta foi lida na audiência, né, e ele terminou de ler a carta e ele já, já quis ser nosso filho, já quis vir para casa, né, e aí foi autorizado o nosso primeiro contato, logo depois da audiência, lá mesmo na Vara da Infância. Legal. E nesse momento vocês estavam em Belo Horizonte, não estavam lá em Sim, o Recife tempo ainda. todo. Não, Certo. só depois que o juiz autorizou, né? E aí teve um prazo de 10 dias de convivência virtual, né? Que também naquela época era Certo. uma coisa nova, hoje já Novidade. é mais comum isso. Até hoje E aí, ainda, em tempos de pandemia, como eu comentei, né, comentamos nós dois, até hoje em tempo de pandemia isso ainda é muita novidade, né, mas é importante que se dê, sim, porque a gente não pode parar tudo, temos que continuar os exato, trabalhos, né, temos que continuar. exato. E aí, logo depois da audiência dele, né, a assistente social já me ligou para ele conversar com a gente. E aí foi o nascimento do meu filho, né? Quando ele me chamou de mamãe pela primeira vez, eu fiquei muito emocionada, eu quase desmaiei, não consegui responder. E aí meu marido teve que pegar o telefone, conversar com ele até que eu me acalmasse para depois eu conversar, e foi muito emocionante. E nesses 10 dias né, de convivência virtual, eu já comecei ali a exercer meu papel de mãe, né? Muita gente acha que fica insegura, o que eu posso falar, o que eu posso fazer, mas eu não tive eu não tive isso não. Eu já estava ali exercendo meu papel de mãe, já estava orientando, estava conhecendo meu filho, já estava puxando a orelha e ensinando já algumas coisas para ele, porque muita gente acha que o adolescente, quando nasce para a gente, ele já vem assim, pronto, né? Mas não tem nada disso. A gente tem que desconstruir muita coisa, ensinar muita coisa. Então, é todo um processo, né, que a gente tem que estar aberto para isso, tem que ter paciência, porque são muitos desafios, né? Não é fácil, igual Aceitar muita gente muita coisa pensa. também, né, aceitar muita... Aceitar a história de vida dele, que não é uma história simples, né? Uma história pesada, muito sofrimento. Então, assim, a gente tem que, igual eu e meu marido, a gente sempre conversava, não existe a opção de dar errado. É nosso filho. E filho dá trabalho, não tem jeito, seja por vias biológicas ou por vias adotivas. Uns dão mais, outros dão menos, mas filho dá trabalho, não tem como, né? Então não existia a opção de desistir. Era nosso filho com toda aquela bagagem, com toda aquela história, com toda aquela dificuldade, né?
ele tinha uma defasagem escolar muito grande. Enfim, tinha toda aquela... Que é muito característica, né? Característica, muito, muito. claro que não é 100%, mas boa parte das crianças e adolescentes que estão em acolhimento tem esse atraso, né? Defasagem, Isso. justamente por falta de estímulo, por falta de apoio, alguém que Exato. pega, que oriente, que projete nele essa autoconfiança que ele necessita, que todos nós necessitamos, né? Para evoluirmos, né? Exatamente. E o importante também é respeitar o tempo do filho, porque é tudo muito novo para ele, né? Então eu vejo aí que muitos pais querem que o filho seja melhor aluno, já quer colocar logo no colégio particular e quer, né, acelerar o processo, e não é assim, né? O filho tem o tempo dele. O principal no início é fortalecer o vínculo, né? A escola em segundo plano nesse caso. Então, assim, eu dei prioridade para fortalecimento do vínculo, para aproximar do meu filho. Todos nós aqui em casa, a gente deu prioridade para isso, e ao mesmo tempo, né, aos poucos, é que a gente foi fortalecendo essa parte, né, essa defasagem escolar, que a gente foi ajudando, foi orientando, né, muito aos poucos, porque a prioridade é fortalecer o vínculo, né, conhecer mais a história dele, ele conhecer a nossa, porque nós também temos a nossa história, né. Então, é importantíssimo que a gente respeite esse tempo do filho, né? Muita gente acha que o filho vai chegar pronto e que não vai dar trabalho, que vai ser grato e que vai ser bonzinho, e não é assim, né? Sim. Os desafios são grandes. Exato. Isso, né, uma das perguntas, você já sabia, né, que eu ia perguntar isso, e o que você viu, né, Viviane, como um dos maiores desafios, né? Já são 4 anos, só lembrando quem entrou depois. Então já são 4 anos que o William está com a Viviane, com a família toda, né? Claro. Né? Sim. Então já existe aí um vínculo muito bem formado, sim, né, Viviane? Sim. E o que você considera de maior desafio em todos esses, pelo menos até então, nesses 4 anos, né? Então, para mim, o maior desafio é lidar com o preconceito da sociedade, né? Que está até aí em alta essa fala, porque já tem o preconceito da adoção em si, o preconceito da adoção de um adolescente, o preconceito racial, né? Então é muita coisa envolvida. E assim, a gente nunca está 100% preparado para lidar com isso, né? Então isso me assustou muito no início, porque eu escutei comentários terríveis, né, em relação à adoção dele. E a gente tem que estar preparado também, até mesmo para empoderar o filho, para ele saber lidar com essas situações também. Porque apesar dos 18 anos... Isso. Então, apesar dos 18 anos dele, ele não tinha maturidade de 18 anos. Ele era um menino, né? Ele era um menino. E aí tem aquela questão também da regressão, que sempre acontece, e adolescente também tem isso. Então, a gente perguntaria justamente isso, exatamente. A regressão, né? E o que é isso, Viviane? Conta para quem está ouvindo pela primeira vez, o que seriam essas regressões aí? O que é, mais ou menos, na tua experiência, né? Sim, a regressão nada mais é do que o filho querer vivenciar coisas que ele não vivenciou na infância, né? Na primeira infância, ele quer vivenciar na idade que ele nasce para aquela família. Né? Então, cabe aos pais acolher aquela necessidade dele naquele momento, não incentivar, mas acolher, né? Ter a sabedoria de identificar que aquilo é apenas uma regressão e que vai passar, e que aquilo faz parte mesmo para o desenvolvimento dele psíquico, né? Para que ele se desenvolva. Para poder seguir. Né? Então, os pais têm que saber identificar, não pode, né, não, criticar ou achar que está fazendo uma coisa que não é apropriada da idade, porque isso acontece no início. E daí para frente ele vai se desenvolvendo. É só uma fase e passa. Entendeu? Isso que é a regressão. Sim. Certo. E aí, nessa hora também, muito acolhimento, apoio profissional, muito colo, né? Sim, é muito importante, né? Importantíssima. Vocês tiveram, Viviane, vocês todos, Sim. A família e ele, tiveram também apoio profissional, independente, vocês juntos, como é que foi essa dinâmica? Então, na verdade, cada um fez separado,
O Williams não aceitou fazer o atendimento psicológico, foi um desafio também muito grande, aí até hoje, porque eu acho que todo mundo tem que fazer, e ele não aceita ainda, mas assim, eu fiz e faço até hoje, meu marido também. Então, essa ajuda profissional é muito importante, porque nos auxilia, né, nos orienta, nos fortalece para saber lidar com isso tudo. E é importante falar também que é bom a gente procurar um profissional especializado, porque não adianta você procurar um profissional que não entende de adoção para te orientar. Isso é muito importante. Em qualquer área, Viviane, você eu costumo precisa falar de um exatamente isso para cá profissional. também. Isso. Exatamente. Não adianta Porque não pegar adianta você um procurar cirurgião um geral, um clínico psicólogo. geral, né? Um clínico geral. Não Exato. adianta. Né? É. Então, assim, é importante, né, que você tenha esse acompanhamento de um profissional especializado nessa área, né, para que te oriente de forma correta. E assim foi feito, nós procuramos esse profissional e eu fiz durante muito tempo, eu fiz uns 2 anos de atendimento psicológico com essa psicóloga especializada, né, e hoje voltei para a minha terapia tradicional, que agora a gente já está numa fase agora já mais tranquila. Então, Sim. assim, mas é importante ressaltar isso, né? Que tem que ser um profissional especializado na área. Legal. Viviane, uma pergunta, né, que eu acho que muitos aqui já devem ter ouvido, sobre as devoluções. Né? E aí, você pensou em devolver, Viviane? É uma pergunta, Nunca. acho que a gente não conversou sobre isso, mas eu sei que você tem toda a força aí para responder, né? Como é que foi isso Como para eu você? te falei anteriormente, eu e meu marido, a gente conversou, o Lucas também. Então, assim, a gente não tinha essa opção de não dar certo, entendeu? Porque filho é para sempre. Então, foi nos questionado aqui pela Vara da Infância de Belo Horizonte, quando o meu filho veio para cá, a Vara da Infância aqui de Belo Horizonte fez uma entrevista com a gente, né, um acompanhamento bem rápido, e aí foi nos perguntado sobre isso. Mas e se ele não se adaptar e voltar para Recife? Então, o que a gente tinha de resposta é que ele nunca vai deixar de ser nosso filho. Da mesma forma que o Lucas pode sair de casa e morar em outro estado, como já aconteceu, ele já morou em outro estado a trabalho, né? Já morou no Pará, já morou no Sul. Então, assim, não deixou de ser meu filho. O Williams também não. Se ele optar por voltar para Recife e morar lá, é uma escolha dele, mas ele nunca vai deixar de ser meu filho. Isso é ponto final. Ele é meu filho e vai ser para sempre. Isso desde o início. Eu Independente chego a me das arrepiar escolhas aqui, dele. Viviane. Pois Eu chego a é. ficar Então, arrepiado. os pretendentes têm que ter essa visão de que, independente das demandas que o filho apresentar, né, seja filho por adoção, filho biológico, independente das demandas que ele apresentar, filho é para sempre. Eu não cabe na minha vida essa palavra de devolução, entendeu? Não existe devolver filho. Isso não existe, né? Existe o abandono de filho. Né? Para mim, existe abandonar o filho. Né? Então, o que eu falo para os pretendentes, se você não está disposto a lidar com um desafio, com uma história de vida, mesmo que seja um bebê, já vem com um sentimento de rejeição inconscientemente. Se você não está disposto a isso, então não adote, não tenha filhos. Nem por adoção, nem biológicos. Não tenha filhos. Né? Importantíssimo. Viviane, aqui eu costumo dizer também, destacar, reforçar para quem ainda não conhece a lógica do sistema de adoção, né? A adoção legal, segura, né? E para sempre. Justamente, ela ocorre assim, quando o judiciário convoca aquela família de pretendentes à adoção, quando o judiciário as convida, o judiciário está convicto de que aquela família está preparada. Então, realmente, não há que se falar em devolução. E as adoções, a regra é essa, elas são para sempre, elas são irrevogáveis, né? Como um filho biológico, da mesma forma, né? Não tem essa por um período, um teste. Quando o fórum convida, para você, ele está confiando, né? Está dizendo, olha, agora vai, né?
Dá uma chance, né? Fortalece aí os vínculos e outras coisas valem. E mais do que a vara da infância confiar em você, o filho está confiando em você, que é o principal. Então, aquele filho, eu costumo falar, o meu filho, ele não tinha perfil de pais. E aí eu fico me perguntando, se existisse uma ficha para ele preencher com perfil de pai, será que ele me escolheria? Não sei. Não é? Então, assim, será que ele colocaria lá que queria uma mãe com uma renda tal? Se ele aceitaria ter irmãos? Se ele aceitaria, né, uma mãe negra? Ou se eu tivesse alguma doença? Meu filho não foi perguntado isso para ele. Ele estava de coração aberto. E por que a gente não está de coração aberto para receber o filho com a história de vida dele, sendo que nós também temos a nossa história, né? Então, assim, eu acho até um pouco injusto, né? Outro dia até coloquei essa provocação lá no grupo e muita gente fala que o filho não tem maturidade para escolher. Realmente, o filho não tem. Mas, por que a gente tem que escolher tanto? Por que as pessoas têm que escolher tanto? Pois é, será que os adultos têm essa maturidade, né? Essa é a minha dúvida. Exatamente. Será que nós, adultos, temos essa maturidade? Eu vejo que muitos não têm. Acho que é uma pergunta que todos nós temos que fazer, né? Será que eu tenho essa maturidade? Eu converso com pessoas que dá vontade de falar assim, se eu fosse da vara, eu não habilitava. Porque a gente percebe claramente que não está preparado, nem para uma criança pequena. Porque essa criança vai crescer, vai se tornar um adolescente, e adolescente, todo mundo sabe aí os desafios da adolescência. Nós passamos pela adolescência. Correto? Então, assim, a gente tem que estar preparado para essas questões também, né? O filho, ele não escolhe, ele está lá aberto. Meu filho não perguntou nada para o juiz, né? Na nossa audiência foi falado isso, ele não perguntou nada. A única coisa que ele falava na audiência é que queria vir para casa. Ele estava super ansioso, perguntando ao juiz que dia que a gente ia buscar ele. Então, assim, isso também mexeu muito comigo, porque os adolescentes que estão nos abrigos, igual o Dr. Sávio Bittencourt fala, eles não estão lá queimando colchão e fazendo rebelião. Eles estão lá carentes, e muitos deles têm um histórico de vida difícil, às vezes faz coisa errada e tudo, mas por quê? Eles não têm o suporte de uma família, eles não têm o amor de uma família ali, né? Então, o que resta para eles, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência que o adolescente, ele está abrigado foi porque a família abandonou, porque a família negligenciou, né? E a sociedade está sendo omissa, né? Por que a gente não consegue, Leandro, colocar, acho que hoje, atualmente, está em torno de 10 mil o número de crianças e adolescentes destituídas, prontos para serem adotados. Por que no esses país... dados estavam disponíveis no CNA até outubro do ano passado, cerca de 9 mil crianças. Aí esse ano, com a atualização do sistema que virou SNA, né, aí tem uma defasagem, tem cerca de 6 mil. Não sei se ainda está em atualização, né, porque tem 4 mil aí que... Né, e a gente sempre fala isso, porque o sistema também que a gente precisa de melhorias. Né, Exato, mas eu pergunto, por que seja 6 mil, seja 10 mil, 9 mil, como que num país que tem aí 2 milhões de habitantes, a gente não consegue colocar 10 mil em família? Que seja família acolhedora. 200, falei errado. Desculpa. Por que a gente não consegue colocar num país tão grande como esse, a gente não consegue colocar 9 mil adolescentes, crianças especiais, e grupo de irmãos em família? Por quê? O que está faltando? Aí muita gente fala, a culpa é do Poder Judiciário que demora a destituir. Não. O meu filho, por exemplo, as pessoas têm que entender que nem sempre a maioria chega bebê no abrigo. Porque precisa acontecer toda uma história na família biológica para aquela criança poder ir para o abrigo. Então, a maioria não chega bebê. Né? Então, a maioria já chega grandinho. Meu filho chegou com 10 anos, depois de um abandono de... Isso. E no caso do Williams, com 12 anos ele estava destituído, né? 12 anos, né? Com 13 anos. Com 13 anos ele estava destituído.
Então, Ou assim, seja, ele estava apto para adoção já, né? Para quem está nos ouvindo e não tem familiaridade com esse termo, a partir dos 13 anos ele já estava apto para adoção. E só foi, então, exatamente. para adoção com recém-completado 18, né? E Exato. que bom, graças Na a Deus. verdade, na verdade, ele já estava no antigo CNA desde os 13, mas não tinha família no Brasil, nem em adoção internacional interessada nele. Como tem muitos aí destituídos, desse que a gente está falando, desse número aí de 6 a 10 mil, que estão lá destituídos e ninguém quer. Por quê? Porque a culpa é do perfil dos pretendentes? Não. A culpa é do Poder Judiciário? Também não. Eles estão destituídos. Mas por que ninguém quer? Por que as pessoas não podem se abrir, né, para essa adoção necessária, para essa adoção de adolescentes? Por quê? Eles não sabem ser filhos? Não é? Um adolescente sabe ser filho. Ele consegue ser filho. Tá aí a importância da gente colocar esse assunto para a sociedade ouvir um pouco mais sobre isso, né? Eu também me pergunto justamente isso, como é que pode um país, né? E às vezes eu até coloco assim, Viviane, uma pergunta que parece tão ingênua, né? Porque a gente olha, poxa, tem 220 milhões de habitantes, a gente tem uma fraçãozinha pequenininha de crianças e adolescentes que precisariam, né, em tese, retornar para uma família, para o seio familiar. Por que a gente não consegue, né? Finalizar esse ciclo. E por que ainda continua, né? A gente passa anos, né? E só queria registrar que está aqui presente também, Viviane, o gigante Paulo Sérgio, que eu sempre falo assim também, da ANGAAD, né? Que você já o conhece com certeza, já esteve aqui com a gente. Conheço. Felipe Fernandes também, que é o diretor jurídico da ANGAAD, eu vi ele passando por aqui, não sei se ainda está presente, dentre outros vários aí que estão, né, batalhando para que tenhamos essas mudanças, essas alterações todas em prol da visibilidade, visibilidade segura, sem exposição, sem, né, objetificar, não é essa a intenção, né? Não é tornar objeto, é nada disso, mas é lembrar que existem, né? Exatamente. Que seja em família acolhedora, ou que façam mais busca ativa, ou que façam mais programas de visibilidade, e também, por outro lado, trabalhar os pretendentes também, mostrar para eles que um adolescente pode sim ser filho, consegue ser filho, e que se ele estiver aberto a lidar com todas as questões que o filho traz, não tem por que dar errado. Né? Se você estiver firme, seguro de que adoção é para sempre, filho é para sempre, que não tem outra opção, né? Vai dar certo. Né? Você vai dia a dia lidando com os desafios e não tem por que dar errado. Sim. Tem um comentário aqui interessante, ele até né, talvez fugiria um pouquinho, mas ele está dentro dessa questão da visibilidade, né, e da adoção de adolescentes, que o próprio Paulo Sérgio colocou, outra colega colocou aqui, eu não consegui acompanhar o nome, das políticas públicas, né, mas aí até o Paulo Sérgio ele coloca assim que as ferramentas estão aí. Também eu acredito que foi essa a intenção do Paulo Sérgio relembrar que vale a gente puxar também responsabilidade para nós, enquanto sociedade, né? O Estado realmente, ele faz algumas políticas, tem alguns bons exemplos, como esse projeto, né? Onde você conheceu o seu filho, né? Teve uma iniciativa privada também, de um esporte, de um time de futebol. Então, ou seja, a sociedade se organizou também para mobilizar isso. Então, nós também podemos agir de forma positiva para mudar esse cenário, né? Porque realmente a gente terceirizar sempre para o Estado realmente está assoberbado, né? Em que pese tem algumas políticas, falta muito, né? Exatamente. Nós, como sociedade, é que temos que fazer isso. Os grupos de apoio à adoção, os grupos de pós-adoção também sempre nos fortalecendo, sempre nos ajudando, nos apoiando. É importantíssimo. Tem muita gente que adota e não participa do grupo de pós-adoção. Está errado. Tem que participar, tem que buscar ajuda. Quando acontecer alguma coisa, coloca lá no grupo, procura ajuda, procura as pessoas que já adotaram, que têm experiência, para que ela receba esse suporte. Né? É muito importantíssimo isso. As equipes técnicas daqui da região,
que eu convivo aqui na Grande Florianópolis, todos os fóruns que tem as cidades vizinhas, né, que a gente passa e que às vezes vou ministrar o curso ali de preparação dos pretendentes, participar, né, desse curso ali com eles, as equipes técnicas dizem o seguinte: Leandro, vocês não têm a noção, a dimensão do que é um pretendente que já passou pelo grupo e do pretendente que chega sem nunca ter passado pelo grupo. E elas também apontam, as equipes técnicas também apontam como essas pessoas têm digamos assim, mais ferramentas para lidar com as adversidades que vão surgir desse novo relacionamento que está em construção, né? Eu acho que é isso que você estava mostrando também. Com certeza. O grupo de pós-adoção é importantíssimo porque tem ali profissionais, tem pessoas experientes, tem pais e mães que já adotaram, né, que passam por situações semelhantes, que pode sim, e eles dão todo o apoio, né? A gente dá todo o apoio para aquele que está precisando de alguma orientação, né, alguma dica, enfim, dá todo o suporte. E a família? Como é que foi, Viviane? Perguntar rapidinho, que a gente já está já nos nossos minutos, que passa voando, né? Passa rápido. 8 minutinhos que a gente... Exato. E a família, como é que foi também? Isso é uma pergunta interessante, ainda mais uma adoção de adolescente, né? Como é que foi essa chegada na família, ou essa preparação, né? Como é que foi? Teve uma preparação prévia da parte de vocês? Não, a gente optou por não. A gente optou justamente por causa, né, com medo do preconceito, da reação das pessoas, a gente optou por não fazer essa divulgação, vamos dizer assim, não compartilhamos com a família extensa num primeiro momento. Aí depois, quando já estava no processo, que a gente já compartilhou, quando eu encontrei o meu filho, e aí, assim, para minha grata surpresa, minha família toda nos apoiou, recebeu o William super bem, fez uma festinha para ele quando ele chegou, muitos presentes, muitas coisas, e assim, foi tudo muito natural, sabe? E ele já começou chegando, chamando meus pais de avó, de avô, as tias, os primos. Então, foi super tranquilo no meu caso. Na família do meu marido eu tive um pouquinho de problema, porque algumas pessoas tiveram aí um preconceito, e aí acabaram não acolhendo ele tão bem, mas foram poucas pessoas, e aí também eu já estava fortalecida para lidar com isso, já estava instruída para aprender a lidar com isso, porque sempre vai ter um ou outro que não apoia a adoção, principalmente de adolescente, né? Então, acha um absurdo, acha que é loucura, acha que, né, não devia fazer isso, a gente escuta muito comentário maldoso, mas aí eu me saí super bem, e aí dei as minhas respostas, porque no início a gente fica um pouquinho fragilizado, mas aí você vem aquela mãe leoa, e aí a gente acaba... porque a gente sabe diferenciar o comentário maldoso do curioso. Então, quando é maldoso, aí a gente já começa a dar uma resposta, assim, já para cortar a pessoa mesmo e não render, né, vamos dizer assim. Mas, no geral, foi tudo bem, a família... Exato, mas, no geral, a família apoiou e todo mundo vai apaixonado com ele. Ele é um fofo, eu sou suspeita, mas ele é muito carismático, então... foi bem mais fácil, bem mais tranquilo, com esse apoio foi bem mais tranquilo. Legal. Viviane, vou reforçar aqui para o pessoal, e perguntas, pessoal, lancem as perguntas nos últimos minutos, o que vocês querem ouvir da Viviane, estamos nos últimos minutinhos, aproveitem para perguntar para ela a curiosidade, né, de alguma situação, né, lancem aqui as perguntas. Enquanto isso, né, eu só queria relembrar aqui que estão presentes todos, né, vários dos membros ali do nosso grupo também daqui da Grande Florianópolis, que nasce aqui em São José, que é uma cidade colada aqui com Florianópolis, né, que é o GEAFA. Então está presente aqui a Marli, a Meren, a Marli é nossa presidente, que é mãe produção também, assistente social, a Meren, que é nossa psicóloga, até o Instagram do GEAFA está aqui ativo, eu acho que é a Melissa que está ali por trás dele, né? Então estão todos acompanhando também e ouvindo, né? Conhecendo um pouquinho mais. Conhecendo um pouquinho mais. Bom. Pessoal, ó, tem alguns comentários aqui. Ó, Ana Luísa Correia,
acho que psicóloga, né? Parabéns pela linda história e grata por compartilhar conosco. É muito importante que outros pretendentes abram os olhos e o coração para essa possibilidade de ser família e viver o amor. Né? O Paulo Sérgio manda um forte abraço para o Williams. Abraço dado. Ivanda Masson, que amor, emocionante. Né? Que mais? E aqui temos outros. No grupo, compartilhamento de experiências, de aprendizados e saberes, né? Outro comentário aqui, famílias biológicas não possuem o privilégio de serem auxiliadas como nós somos pelos grupos. Isso é importante, um ponto legal, né? Que nos Exatamente. leva Eu, na minha, a valorizar. na minha gestação biológica, eu não fui preparada como eu fui na adotiva. Ai, olha só, tem um potencial grande aí, né, de sucesso, basta a gente... E o outro, e eu acho que então fica, né, no ar justamente essa possibilidade, né, Viviane, a gente seguindo até para o nosso encerramento hoje, temos uma pergunta aqui, do Paulo Sérgio também, vamos tentar responder essa então, antes da gente fechar. Como o jovem... Sumiu aqui para mim. Como o jovem com a experiência do Williams, pode ajudar na preparação dos jovens instituídos, né? É uma pergunta muito bacana. Podemos ouvir hoje sob o ponto de vista da Viviane. Paulo Sérgio, espero ter a oportunidade, vou conversar com ele ainda, de perguntar isso para o Williams também. Mas para a mãe dele, né? O que você acha, Viviane? Então, na verdade, ele já até ajudou, né? A gente já foi chamado em algumas comarcas aqui do interior de Minas, justamente para fazer esse trabalho com os jovens que estão lá, porque mesmo que ele não seja adotado, ele tem que se fortalecer para sair aos 18 anos. Era o que ia acontecer com o Williams. Então, a história de vida dele e o que ele vivenciou é muito importante quando ele compartilha com aquele que está no abrigo, porque ninguém melhor do que ele que vivenciou isso, que passou por isso, para poder auxiliar e orientar o jovem que está lá na casa de acolhimento, vivenciando isso agora. Então, quando já aconteceu, por exemplo, de uma família querer adotar um adolescente e o adolescente falar que não queria, e aí o William foi chamado para poder conversar com esse jovem, e deu certo, né? O Williams compartilhou a história dele, conversou com ele, e já aconteceu também de conversar em grupo com os jovens dos abrigos, também contando a experiência de vida dele, e também empoderando os meninos para que, mesmo que eles não sejam adotados, né, que eles não desistam, e que eles possam seguir a vida deles, buscar estudar, mostrar a importância do estudo, coisa que o Williams não teve essa orientação enquanto estava no abrigo, né? Então, isso é muito importante, esse contato, né, do jovem que foi para a família, que foi adotado, ter esse contato com o jovem que está lá no abrigo, até mesmo para dar uma esperança a mais para ele de vida, né, não é de adoção, não é criar expectativa de adoção, mas, né, de dar, assim, um empoderamento, né, de auxílio, de falar, olha, eu estou numa família, mas mesmo que eu não tivesse, né, com 18 anos, a gente tem que seguir. Então, ele pode ajudar dessa forma, né? Ele já ajudou e ajuda quando alguém precisa, quando alguém chama, a gente vai com todo carinho, com todo amor para poder fazer esse acolhimento. Legal. Pois é, até me fez lembrar aqui rapidamente daquela nossa conversa, né, sobre esse exemplo que você trouxe dos adolescentes que muitas vezes dizem que não desejam ser adotados, né? Eu não vou afirmar algo categórico aqui, mas eu fico fazendo uma reflexão, né? Será que essa fala, né, desse adolescente condiz, né, com os verdadeiros sentimentos que às vezes estão tão protegidos ali, né? Às vezes é uma repulsa que ele faz, até com uma forma de proteção, né? Não, eu não quero ser adotado, eu vou seguir minha vida sozinho, e aí tem outras questões, né, como venho até discutindo isso, da subjetividade, né? Tem outras questões ali envolvidas, né, com essas crianças, e aí eu fico me perguntando, deixa a pergunta no ar, será que essa afirmação é verdadeira, né?
dizer que os adolescentes não pretendem, né? Interessante a participação do Williams nessa questão. Aí vai fechar a live. Vai então, fechar por causa dos segundos. Eu achei que o Instagram já tinha liberado mais tempo. Viviane, um abraço, um beijo grande. Obrigado pela presença. 15 segundos. Obrigada tá? Muito obrigado mesmo.